Olá, excelentíssimos, excelentíssimas, muito bem-vindo para mais uma aula de Química e Química Orgânica. Professor, qual é o cardápio, professor? O cardápio é isomeria. Nós vamos nos alimentar os nossos neurônios com este conceito denominado de isomeria. Em específico, isomeria espacial, geométrica, cis, trans ou Z e E em compostos de cadeia carbônica fechada. Nesta aula, você sabe, nós temos objetivos e questionamentos. Venha comigo, venha comigo. Quais são os objetivos, portanto, professor? Então, aqui, conceituar isomeria espacial, geométrica, compreender como ela ocorre em compostos de cadeia cíclica e, claro, praticar todo o conhecimento que vamos construir através de atividades. Questionamentos: o que é uma cadeia carbônica? O que diferencia um composto de cadeia aberta e outro de cadeia fechada? Como nomeamos isômeros cis e trans? E os isômeros E e Z, professor? Bom, através dessa aula, são questionamentos que serão respondidos automaticamente, tá? Vamos, então, iniciar lembrando o conceito de cadeia carbônica, tá? Cadeia carbônica, todas as substâncias orgânicas, elas são constituídas por átomos principais carbonos. Os átomos principais, né? O principal átomo da química orgânica é carbono, mas também tem outros átomos. Então, a cadeia carbônica é o conjunto de todos esses átomos. E essas cadeias carbônicas são múltiplas e nós a classificamos. Uma classificação muito genérica, muito geral, é essa, entre as cadeias carbônicas abertas e também cadeias carbônicas fechadas. Muito bem, professor. E as cadeias carbônicas, como eu vos disse, né? As abertas são aquelas onde as extremidades não se ligam e as fechadas é justamente o oposto, né? As extremidades se ligam, formando um anel ou algum ciclo. Aqui nós temos o exemplo de duas cadeias carbônicas abertas e aqui temos o exemplo de duas cadeias carbônicas fechadas. Professor, tem alguma diferença entre essas duas cadeias? Sim, essa aqui nós dizemos que é uma cadeia normal, pois ela é linear, não tem ramificação nela, não tem carbono terciário nem quaternário. Aqui é uma cadeia carbônica ramificada, evidentemente porque nós temos aqui carbonos fora da cadeia carbônica principal, isso nós denominamos de radicais. Aqui, professor, tem alguma diferença? Sim, e você já pode ver, né? Essa esfera aqui, essa circunferência, ela representa duplas ligações químicas alternadas entre os carbonos. Esta substância nós denominamos de anel aromático, ou também anel benzênico. Aqui, simplesmente uma cadeia fechada de 6 carbonos, tá? Que não é aromática, claro, evidente. E isomeria, professor? Claro, isomeria é um fenômeno que ocorre entre as substâncias químicas, onde diferentes substâncias são constituídas pelos mesmos átomos, portanto, possuem a mesma fórmula molecular. Tá? E esse fenômeno também ele é bastante diverso, então nós classificamos e subclassificamos. A classificação geral é entre isomeria plana e espacial. A isomeria plana é subclassificada e nós analisamos os isômeros planos apenas analisando, como o próprio nome já diz, né, a estrutura no plano bidimensional. Já a isomeria geométrica, espacial, subclassificada em geométrica e ótica, nós precisamos analisar os compostos no espaço, a conformação dos átomos no espaço. Sim, então, professor, vamos um pouquinho mais a fundo nesta isomeria espacial. Isomeria espacial e, em específico, isomeria geométrica. Aqui está a
condição para que haja esse tipo de isomeria. Qual é, professor? No caso das cadeias carbônicas fechadas, tá? Aqui, ó, nós temos uma cadeia carbônica fechada e temos ligantes diferentes nesses dois átomos aqui. X é diferente de Y, A é diferente de B, tá? Então, para haver isomeria do tipo geométrica cis, trans ou Z e E, os compostos cíclicos devem apresentar grupos ligantes diferentes em pelo menos 2 carbonos deste ciclo. É evidente, tá? E a nomenclatura, professor? A nomenclatura, ela segue a seguinte ordem. Quando os dois ligantes estão em lados opostos do plano imaginário, esta disposição é denominada de trans. E quando eles estão no mesmo lado do plano, a designação é cis. Então, nós vamos ter o isômero trans e o isômero cis. Quando é um e quando é outro, eu acabei de vos falar e vou frisar um pouco mais para que você guarde na sua boa cabecinha. Professor, o senhor gosta de repetir algumas coisas na aula? Claro que eu gosto. Olha, tem um ditado que qual é a mãe da aprendizagem? A repetição. Tá? Não vamos entrar assim a fundo no mérito dessa questão, mas é um ditado muito válido. Então, por isso que eu repito algumas informações para que você aprenda, fixe muito bem essas informações aí. Então, vamos lá, professor. Repita, professor. Fale, vamos construir mais conhecimento. Vamos lá, esse é o meu objetivo, né? E o seu também. Tá, então nós temos aqui, né, a cadeia carbônica de 3 carbonos formando um ciclo e os 2 átomos de cloro no mesmo lado do plano. Observe, e pensando em você, eu trouxe aqui o meu modelinho atômico. Observe as bolinhas pretas carbono, brancas hidrogênio, essas 2 verdinhas cloro. Então, observe que aqui os 2 átomos de cloro estão na mesma orientação no plano. Então, esse isômero nós denominamos de cis. Sim. Agora, observe este outro modelinho. Observe que os átomos de cloro, eles estão em lados opostos. Professor, lados opostos? Sim, observe. Lados opostos. Aqui os 2 hidrogênios, aqui os 2 cloros. Então, nesta orientação, nós denominamos de trans. Muito bem. Então, como ficaria o nome, professor? Bom, vamos analisar, né? Aqui nós temos um ciclo de 3 carbonos. Então, ciclo prop, né? Prop que indica 3 carbonos. AN porque só tem ligações simples entre os carbonos e O porque é um hidrocarboneto. Tá. Professor, por que dicloro? Quando nós temos 2 ligantes iguais, nós usamos esse prefixo di. E, claro, os ligantes é cloro, então é dicloro. Tá, professor, 1 e o 2. 1 e o 2 porque estão no carbono número 1 e 2. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 1, 2, dicloro, ciclo propano. E aqui no mesmo lado vai ser cis, aqui lados opostos trans. Muito bem, professor, muito bem. Então aqui, ó, isômero cis, né? Os ligantes na mesma orientação, ligantes iguais no mesmo lado do plano. Cis, 1, 2, dicloro, ciclo propano. E aqui nós temos trans, porque ligantes iguais de lados opostos do plano. Observe esta figura aqui, representada neste meu modelinho geométrico. Tá? Muito bem, muitíssimo bem. E a outra, professor? Só para eu guardar bem, professor. Aqui, ó, a outra. Tá? Cis, mesma orientação. Muito bem, professor. Vejo que o senhor é um professor muito dedicado, pensa muito em nós. Se fosse só eu, hein? Você está de parabéns. Você é muito privilegiado. Sou eu, é o Paulo, nosso intérprete, todos os técnicos aqui da CED, do Aulas Paraná,
pensando sempre na sua melhor formação. Muito bem. Pensa o quê? Você tem valor, tá? Muito valor. Agora, quando a substância não apresenta ligantes iguais nos dois carbonos, os dois isômeros geométricos são designados por E e Z. Nesse sistema, a letra E e Z, ela vem da língua alemã, tá? E significa oposto e Z juntos. A ordem de prioridade pode ser feita pelo número atômico ou pela complexidade do radical ligado aos carbonos. Observe aqui esse exemplo, tá? Aqui, ó, nós temos esses dois ligantes mais complexos, tá? Mais complexos, eles na mesma orientação. Lembre daquilo que eu disse para você. No caso de isomeria espacial, no plano fica mais difícil de nós visualizar. Mas não é impossível. Eu sei que você é uma pessoa inteligentíssima e consegue compreender muito bem todos os assuntos, conceitos que lhes são ensinados. Então, aqui como estão no mesmo plano, é Z. Aqui, tá? No mesmo lado do plano, aqui estão lados opostos, aqui nós vamos ter, então, E. Muito bem. Então, observe aqui, ó. Aqui vai ser Z, 1 etil, porque esse radical 2 carbonos, etil, 2 dimetil, tá? 2 dimetil, ciclo pentano, tá? 2 dimetil, 2 radicais metil aqui. 2. Ah, então, numeramos 1, 2, 3, 4, 5. 1 porque aqui nós temos esses dois radicais muito mais complexos. Tá? Ciclo porque é uma cadeia fechada, pente porque são 5 carbonos nessa cadeia fechada. Aqui vai ser o mesmo nome, exatamente o mesmo nome, né? Só que com a designação E. Professor, quero voltar nesse slide aqui, professor. Sim, então, ó, o E é opostos e o Z juntos. Então, aqui, tá? Observe. Muito bem, aqui nós temos este outro modelo aqui, que dá para visualizar muito bem, tá? Juntos, no mesmo lado, e aqui, opostos de lados opostos. Muito bem, professor, muito bem. Gostaria, professor, de praticar este conhecimento, praticar esta informação que o senhor acabou de me passar. Quero fazer atividades, professor. Então, tempo para você fazer essa atividades que está na tela aqui, tá? Vamos lá.
Muito bem, professor. Gostei desta atividade, hein, professor? Gostei bastante. Confere aqui a sua resposta. Então, você tem essas estruturas aqui. Você deveria responder quais compostos apresentam isomeria geométrica e fazer a representação desses isômeros aí, tá? Então, observando aqui, nós temos o composto A e C, apresentam isomeria geométrica, tá? Então, nós temos que o composto A e o composto C, eles irão apresentar isômeros geométricos, já o composto B não apresenta. Por que que não apresenta? Porque não há grupos ligantes diferentes em 2 carbonos do ciclo. Então, observe aqui, ó, os ligantes não são diferentes, são ligantes iguais. Tá? Então, no B não vai haver isomeria geométrica. Agora, o oposto para A e para C. Nós temos ligantes diferentes, olha. Nós temos aqui o CH3 e o hidrogênio, CH3 e o hidrogênio. Ligantes diferentes nesse carbono, ligantes diferentes nesse carbono. E aqui a mesma coisa, nós temos o bromo e o hidrogênio, aqui nós temos o CH3 e o hidrogênio. Ligantes diferentes, portanto, teremos isomeria espacial geométrica. A representação delas é aqui, ó. Neste caso aqui, nós temos os dois CH3 juntos no mesmo plano, no mesmo lado do plano, e aqui os dois CH3 separados, opostos no plano, tá? Agora, neste caso aqui, nós vamos ter exatamente o bromo e o CH3 na mesma disposição no plano, juntos aqui, na mesma disposição do plano, e aqui nós temos o bromo e o CH3 em lados opostos. Então, A e C apresentam isomeria geométrica e o B não apresenta. Professor, como ficaria o nome dessas substâncias, portanto, professor? Agora fiquei um pouco curioso. Eu vou querer exatamente que você exercite todo esse conhecimento que nós construímos, tá? Eu vou pedir para você dar o nome para esses isômeros aqui, vou lhe dar um tempo e retorno já para corrigir a sua atividade. Tempo.
Muito bem, estou de volta somente para conferir se você trabalhou. Haha, professor, tá. Não basta minha mãe, professor, agora o senhor. Meu caro, tem muita gente interessada no seu futuro, hein? Tem muita gente interessada no seu sucesso. É por isso que nós estamos na sua cola, tá? Vamos conferir. Quero ver então se você acertou. Na verdade, se fosse para apostar, apostaria que você sim acertou. Mas só confere aqui comigo. Só confere aqui comigo. Muito bem. Aqui. Tá? Então nós temos esse aqui, ciclopropano. Professor, ciclopropano, porque é uma cadeia fechada, é ciclo. Prop, porque tem 3 carbonos no ciclo. Perfeito. Muito bem. Prop. AN, porque é ligações simples entre os carbonos, professor. Perfeito. Ou porque é um hidrocarboneto, professor. Sim. Ciclopropano. Agora, esses radicais, professor, são 2 radicais iguais. Então, nós usamos o termo di. E qual o nome desse radical, professor? Um único carbono chama-se metil. Met porque é um carbono, o prefixo que indica um carbono é met, tá? E os radicais terminam em il. Então, dimetilciclopropano. Agora, como que nós numeramos aí, professor? Bom, nós temos que numerar a partir do carbono que tem esse metil, esse radical metil. Então, pode ser daqui ou daqui. Então, digamos daqui. 1, 2. Então, 1, 2 dimetilciclopropano. Tá. Nesta situação, os 2 radicais estão juntos no mesmo plano, no mesmo lado do plano. Então, nós usamos o prefixo cis. Aqui, o nome é exatamente o mesmo, só que estão em lados opostos, então o termo é trans. Muito bem. E aqui, professor, é propano, né, professor? Ciclopropano? Não. Por quê? Porque aqui tem 4 carbonos. O prefixo que indica 4 carbonos é but. Então, é ciclobutano, tá? Ciclobutano. E aí nós temos o radical metil e o radical bromo, porque consideramos o bromo como um radical. Então, no carbono número 1 temos o radical metil, no 3 temos o bromo, né? Então, vai ser 1 metil, 3 bromo, ciclobutano. Aqui o bromo e o metil estão no mesmo lado do plano, nós usamos a letra Z. Aqui estão em lados opostos, então nós usamos a letra E. Muito bem, professor. Muito bem, professor. Gostei. Agora, professor, eu gostaria de saber se esse fenômeno de isomeria altera muito as substâncias. Olha, altera pouca coisa, mas essa pouca coisa pode simbolizar, representar muita coisa. Veja aqui o caso, ó. O ácido tetradec3,5-dienóico é um feromônio de acasalamento das abelhas. Os seus estereoisômeros não são reconhecidos por esses insetos. Observe, pouquinha coisa muda na substância, apenas a conformação do átomo no espaço é o suficiente para diferenciá-la a ponto, nesse caso, né, das abelhas não reconhecê-las. Então, 2 substâncias, sim, diferentes. O feromônio da mosca doméstica que atrai os machos é o isômero Z do 9-tricoseno. O seu isômero E não causa nenhum efeito. Muito bem. O que nós estudamos nesta aula? Conceituamos isomeria espacial geométrica, compreendemos como ela ocorre em compostos de cadeias cíclicas, praticamos o conhecimento através de atividades e eu vou ficando por aqui. Chegamos ao final de mais uma aula. Fica aqui os nossos agradecimentos pela sua dedicação, aplicação e nos vemos na próxima.